Olá, alunos! Então, hoje a gente vai falar sobre o gerencialismo e novas formas de governança. A nossa ideia hoje é entender o conceito de gerencialismo, analisar a proposta de reforma gerencial do Brasil e refletir sobre os impactos e as limitações desse modelo. Como contexto histórico, a gente tem a crise do Estado da década de 80 e 90, a deficiência da gestão pública e a pressão por modernização do serviço. Quando a gente fala em nova gestão pública, a gente está falando dessas características aqui. O New Public Management, que é a adaptação das práticas do setor privado para o setor público. Lá nos anos 80, mais ou menos, na década de 80, ela é chamada de década perdida, né? A gente começa a disparar a inflação, cai o regime militar, inicia-se um processo de redemocratização do nosso país e várias questões começam a ser pensadas. Então, o Estado começa a ser tomado como um agente que é inchado, cheio de pessoas e muito lento, que trabalha lentamente. E como se a eficiência morasse dentro das organizações empresariais. A partir dessa perspectiva, dessa ideia, começa a se pensar numa nova forma de se ofertar ao cidadão serviços públicos essenciais. A nova gestão pública ela nasce basicamente daí. Então, a gente vai trabalhar com desconcentração, descentralização, profissionalização da alta burocracia, flexibilização da gestão, orientação para o cidadão como usuário, cidadão barra usuário, cidadão, mas não é mais só cidadão. A gestão por resultados, transparência, accountability e algumas formas de controle também começam a surgir nesse período. A nova gestão pública ele é um modelo para o país adaptar-se ao modelo neoliberal e globalizado da sociedade. É um esforço para identificar as melhores práticas da administração privada e trazer para a administração pública. Ela se inicia nos anos 60 nos Estados Unidos, mas o modelo brasileiro ele foi copiado do modelo inglês. Então, o ministro da Administração e Reforma do Estado, Luiz Carlos Bresser Pereira, lá pelos anos 90, faz uma viagem para a Inglaterra, copia o modelo e traz para cá. Ele preconiza a redução do tamanho do Estado, autonomia e responsabilidade dos gestores, a delegação e descentralização da prestação dos serviços públicos, a ênfase nos resultados, formas de contratação mais flexíveis, transformação na informação, transparência na informação, e ele vem a contrapor, de certa forma, o modelo de administração burocrática. O gerencialismo é um modelo de gestão orientado por eficiência e resultados. Ele define o papel do Estado, que passa de executor para regulador e contratante. Isso é muito importante, porque você retira do Estado a execução dos serviços e você coloca o Estado numa nova modalidade, ele vai regular. Ele vai, então, criar formas de regular. É lá que, a partir desse modelo, que a gente começa a privatizar tudo. A privatização surge daqui, ela é a cara do modelo gerencial. Você privatiza porque quem executa é uma outra empresa, larga para a empresa privada executar e o Estado vai só regulamentar, ele vai fazer contratos para regular esse serviço. As características centrais do modelo dizem de contratualização, avaliação por desempenho, descentralização administrativa e foco no cidadão usuário. A reforma do Estado, segundo Bresser, que está aqui, esse é o Bresser, é a separação entre o núcleo estratégico e os serviços sociais e a criação de organizações sociais. Então, o Estado ele se torna regulador e financiador e não executor direto. E aí a gente tem o plano diretor da reforma do aparelho do Estado. Ele é o fortalecimento do Estado para que ele seja eficaz na sua ação reguladora, no quadro de uma economia de mercado. O PDRAE, que nasce lá em 95, define os objetivos e estabelece diretrizes para a reforma da administração pública brasileira. Ele redefine o papel do Estado. Ele utiliza os eufemismos, como a própria privatização, que é chamada dentro deste plano de publicização ou desestatização. A liberação da economia no plano vai envolver um ajuste fiscal, um abandono da estratégia protecionista de substituição de importações e vão significar um alinhamento à característica liberal de não protecionismo estatal. É a diminuição do tamanho do Estado. Você vende, fica com o mínimo e organiza o mínimo. A administração ela é orientada predominantemente pelos valores de eficiência e qualidade. Não normativa, mas é um documento teórico que inspira até hoje, né? Então, este ano, o governador do estado do Rio Grande do Sul resolveu privatizar as escolas. Então, de certa forma, ele normatiza, ele não é só um documento teórico, né? Ele vem
influenciando políticas até os dias de hoje. Quais são as 4 esferas do Estado? Esse aqui é um quadro do próprio documento. Então, ali no núcleo estratégico, que seria estatal, ficaria apenas legislativo, executivo, judiciário, cúpula dos ministérios e Ministério Público. As atividades exclusivas, elas passam de estatal para gerencial. Então, ali, regulamentação, fiscalização, fomento, segurança pública, seguridade social básica. O que seria um serviço não exclusivo no plano? Universidades, hospitais, centros de pesquisa e museu. Então, olhando para esse plano, você faz o quê? Privatiza tudo, né? E a produção para o mercado. Aí ele chama de publicização e privatização, mas é a mesma coisa. Publicizar ou privatizar são sinônimos, né? Você está fazendo a mesma coisa. Então, a gente divide em núcleo estratégico, atividades exclusivas, serviços não exclusivos e produção de bens para o serviço. Naquele período, a gente privatizava só a produção para o mercado, mas a partir de então, a gente começou a privatizar os serviços não exclusivos também. Não sei, eu acho que daqui a um pouco o núcleo estratégico pode ser que seja privatizado, não é? O núcleo estratégico, segundo o plano diretor, é o setor que define as leis, políticas e cobra o seu cumprimento. É o legislativo, o Ministério Público, né? Então, esse documento, ele mostra que o núcleo estratégico do plano adequado ao gerencialismo quando afirma que, antes de qualquer coisa, constitua-se um núcleo estratégico dentro do aparelho estatal, que é capaz de formular políticas públicas e exercer atividades de regulação e de provisão de serviços públicos. Atividades exclusivas, elas são entendidas como aquelas que prestam serviços, né, como regulamentar, fiscalizar e fomentar. Então, é um poder que ele chama de extroverso do Estado. A cobrança de impostos, o poder de polícia e a previdência básica, por exemplo. Os serviços não exclusivos, né, que ele considera não exclusivos, são as universidades, os centros de pesquisa, os museus, né, as escolas, a educação, a saúde. Por fim, a produção para bens de serviço, que aí então, né, é os serviços e os produtos, né, produção para bens e serviços. Nesse período, por que fala ele de privatização? Porque foi o período que a gente privatizou telefonia, por exemplo, a telefonia era estatal até esse plano, então a gente privatiza toda a telefonia a partir dele, né, é o primeiro passo para a implementação desse modelo aqui no nosso país. Aqui eu tenho uma atividade que eu faço presencial, mas quero que vocês façam aí. Então, o objetivo é discutir como é que os modelos de administração pública influenciam a presença ou ausência de políticas de proteção às mulheres. A gente tem um quadro aqui que chama Los Pequenitos, da Frida Kahlo, né? E aí eu quero que vocês pensem aí o que você sente, o que a imagem transmite e quem são os pequenitos, né? Quero que vocês pensem se há abandono, se há proteção, né? Quero que vocês olhem para esse quadro, vocês pensem, o que vem à mente de vocês quando vocês pensam nesse quadro? Façam isso por um minutinho aí, mantenham pausado o vídeo para fazer isso, porque faz parte da atividade. E aí eu quero falar para vocês que essa obra ela é uma representação de dor, de fragilidade, de abandono, né? Então, esses corpos que aparecem à margem dessa figura expressam esse sentimento de perda. Então, a trajetória pessoal dela é muito refletida neste quadro. Ao trazer essa imagem para o debate, a gente se pergunta quem é que cuida das pequenitas hoje. O Estado, em suas diferentes formas de administração, pode agir com presença, acolhimento e produção, ou pode ser burocrático, omisso e até mesmo conivente com a dor. Em contexto de violência contra a mulher, o papel do Estado é essencial. É ele que estrutura o atendimento, os abrigos, centro de apoio e política de prevenção, né? Mas a efetividade depende de como é que esse Estado se organiza e como é que ele enxerga as suas prioridades. A partir então dessa obra, eu convido vocês a refletirem sobre que tipo de Estado queremos diante da dor das mulheres que afeta tantas no nosso país. Então, a reflexão final que é para vocês pensarem é qual modelo favorece políticas reais de proteção e quais riscos surgem quando o Estado adota uma lógica mais distante da realidade concreta dessas mulheres. Isso fica para reflexão, para vocês estudarem, tá bem? Beijos, bons estudos!